Esse é o vídeo 4 da nossa leitura de março, O Amor nos Tempos do Cólera. Desde que o Florentino Ariza decidiu então que o Juvenal Urbino precisava morrer, que era assim que ele ia se manter esperando pela Fermina Daza até a morte do marido, ele então começou a se envolver não apenas com mulheres, mas com viúvas. Ele tinha uma certa preferência pelas viúvas, porque é como se ele as libertasse daquela prisão que havia sido o casamento delas. Como se com ele elas pudessem viver e ter um tipo de prazer que elas não tinham no casamento. Como se elas pudessem encontrar nele o amor sem os problemas do amor. Então, na época em que o casamento era algo extremamente convencional, em que as mulheres eram não devotadas aos maridos, mas praticamente subservientes, numa época em que as relações entre homens e mulheres, as relações de trabalho, as relações amorosas, numa época em que tudo era muito diferente, o Florentino então vai abrir caminho no meio dessas viúvas. Ele vai então representar uma espécie de amor, uma espécie de romance, sem os problemas cotidianos do que era o romance no casamento. Então ele vai ter casos com várias viúvas e casos relativamente longos, de 2, 3 anos. E o Garcia Marques então vai descrever essa parte como a relação que as mulheres tinham com o fantasma do marido morto, como elas permaneciam mantendo toda aquela rotina até que aparecia um homem como o Florentino Ariza na vida delas. Um homem que não era um grande homem como Juvenal Urbino, provavelmente não era um grande homem como o marido delas tinha sido, ou pelo menos como a ilusão que elas ainda alimentavam. Mas o Florentino Ariza era um homem que estava ali para torná-las mulheres, de certo modo. Mulheres que podiam ter prazer, mulheres que podiam redescobrir a vida após a viuvez. O Florentino Ariza, paralelamente a essa vida com essas amantes, essa vida dedicada a esses amores noturnos, amores escondidos, ele vai então chegar até a Companhia Fluvial do Caribe. O tio dele, o Leão 20, o interessante é que a mãe do tio e a mãe do pai tinha colocado em todos os filhos que ela teve nomes de papa. E o Garcia Marques faz uma troça com esses nomes e lembra um pouco os papas corruptos e os papas nada santos da história da Igreja Católica, associando com os pensamentos e com o tipo de vida que, por exemplo, levou esse pai aristocrático do Florentino. Então, o tio dele, esse irmão do pai morto, ele vai conseguir um emprego a pedido da mãe do Florentino. O Florentino vai ser empregado na Companhia Fluvial do Caribe, mas ele vai se mostrar extremamente incompetente para escrever cartas comerciais. Ele vai ser um verdadeiro fracasso, e ele vai tomar várias broncas do tio, e ele vai dizer uma vez ao tio: mas olha, eu não consigo escrever se não for para escrever sobre amor. Eu não consigo escrever se não tiver amor envolvido na história. E ele escrevia cartas melosas, cartas comerciais que eram muito esquisitas e aquilo incomodava o tio dele. Então o tio deslocou para outros postos administrativos. E o interessante é que ao longo de mais de 30 anos, o Florentino, por ser tão incompetente em escrever cartas comerciais, ele foi galgando postos administrativos até que ele chegou ao ponto de se tornar o presidente da Companhia Fluvial do Caribe. Extremamente engraçado isso, porque apesar dele não ser um homem notável, ele acabou convertendo todo aquele desejo de amor numa tarefa bastante benevolente. Ele se tornou então uma espécie de escrivão nos portos. Ele se sentava e escrevia cartas de amor para homens e mulheres que tinham algum apaixonado longe dali, e ele foi responsável por muitos casamentos. Então ele drenava toda aquela veia de amor pela Fermina Daza nessas cartas para os apaixonados. Inclusive ele foi padrinho de um menino que nasceu de um relacionamento de amor
que ele ajudou verdejar e amadurecer com, então, o tino das suas cartas. Então, é uma história muito bonita, tem partes muito legais do Garcia Marques descrevendo como era, então, essa relação do Florentino com esses sentimentos, com o amor. E ele vai, então, seguir o caminho dele, os dois vão seguir, tanto a Fermina quanto o Florentino, e a cidade também vai seguir seu caminho. E nesse caminho da história, das relações amorosas, das relações de trabalho, das questões políticas no Caribe, a gente vai então atravessando o livro e sem perder de vista essas observações muitas vezes cáusticas, muitas vezes extremamente engraçadas que o Garcia Marques coloca na boca dos personagens. Essas aí então são pérolas do livro, são pérolas incríveis que a gente vai achando a cada página. É incrível como o Garcia Marques consegue misturar um humor muito divertido que pode nos fazer gargalhar com temas extremamente difíceis de se falar, que são esses temas dos casamentos longos, esses problemas da vida doméstica, não necessariamente grandes traições, mas esses problemas de roncos, esses problemas de hábitos diferentes de vida, como as pessoas fazem para driblar tudo isso, como as pessoas fazem para lidar com esses problemas do amor e fazer o amor sobreviver apesar disso tudo. Era uma época em que poucas pessoas se divorciavam e era muito mais comum as mulheres enviuvarem cedo. Tinha não só essa questão do cólera, mas também outras doenças, disenteria, outras doenças graves que acometiam sobretudo os homens nessa história. E assim essa história, pelo amor nos tempos do cólera, vai seguindo seu caminho. História da cidade, da vida, história da política e a história que é estabelecida nesse eixo, nessa direção, nessa seta que vai do Florentino para Fermina. Então a Fermina vai envelhecendo, o Florentino também, eles começam a ter pequenos problemas da idade e nós vamos reencontrar os nossos personagens completamente diferentes, completamente modificados. A verve do Florentino vai ser outra e nós vamos nos reencontrar então com o início do livro, com a morte do Juvenal Urbino e com esse tempo de viuvez da Fermina. Vamos então ver como é que o Florentino começa a enviar cartas a ela, como ele começa a se aproximar dela, a se aproximar e ao mesmo tempo a sentir as dificuldades da velhice. Ele não consegue mais subir direito as escadas do escritório, ela também tem as suas dificuldades, ela escuta mal de um ouvido, ela tem problemas de digestão, precisa tomar determinados chás, ela sofre de insônia, muitas noites ela não consegue dormir. Então, à medida que a gente vai reencontrar esses personagens numa possibilidade de encontro, quando a gente realmente percebe que é como se o destino tivesse dado outra chance para o Florentino, para que ele conquiste a Fermina, o grande amor da vida dele, 52 anos depois do rompimento, é como se a morte entrasse aí. Não é a morte pelo cólera, mas a morte mais do que natural de uma velhice em que o corpo vai ficando danificado. Não só a beleza fica mais flácida, não só a memória vai se turvando, não só as dificuldades que antes podiam ser contornadas, elas vão ficando mais evidentes e maiores, as curvas vão ficando mais sinuosas. Então a gente vai acompanhar a história aí da velhice de um homem e de uma mulher. Até que o Florentino ele vai pedir para visitar a Fermina e eles vão passar a se encontrar à tarde na casa dela. Mas encontros em que praticamente todas as vezes o filho dela vai estar presente, eles vão jogar cartas, eles vão conversar e o Florentino vai gozar dessa atmosfera familiar que ele nunca teve. E à medida que a gente vai se aproximando do final do livro, vai aumentando essa sensação de saudade, essa atmosfera longínqua, como de uma vela que está se apagando. E é realmente assim essa forma de vida que o Garcia Marques
descreve para esses personagens. É como uma chama que vai se apagando. Então, na medida que o caminho, de certo modo, fica livre com a morte do Juvenal Urbino, e fica livre também, de certo modo, porque a Fermina, ela já não é mais tão arrogante, tão imperiosa, tão ríspida. Ela passa a ver naquela sombra de homem uma possibilidade de amor. Então, essa possibilidade de amor ali, essa possibilidade de reencontro, vai ser a forma como eu vou deixar vocês nesse livro, nesse vídeo. O final, ele é muito interessante, muito inesperado. Não chega a ser exatamente o final de um livro. Isso que é mais interessante, é que o Garcia Marques faz o final do livro parecer uma espécie de interrupção, como quando alguém está vivendo e de repente morre. É como se a gente nunca tivesse chegado à sensação de ter um final, de que houve um final, um desfecho, uma conclusão, mas apenas uma interrupção por ação da morte. E a morte vai concorrendo com esse encontro deles e vai trazendo esses obstáculos através da velhice. E é muito interessante a forma como Garcia Marques assume na narrativa dele, como ele dá voz, ele dá esse poder de, ao invés de construir um final brilhante para o livro, ele acaba deixando o livro ser interrompido exatamente como a morte interromperia a vida dos personagens. Então essa foi a leitura do mês de março, Amor nos Tempos do Cólera. Um livro que eu amei ler, é tão bonito. Eu tinha lido há tanto tempo ele que eu me lembrava de muito pouco. Eu me lembrava basicamente da relação da Fermina com o Florentino, mas eu não me lembrava de ter sido assim tão forte, tão intensa e tão perturbadora, exatamente por essas questões comuns que são questões da vida, questões da velhice, da passagem do tempo. É como se a Fermina sempre tivesse sido casada com o Florentino, mas sem ter aqueles problemas que ela teve no casamento com o Juvenal Urbino. Então, mais pro finalzinho do livro tem esse sentimento de saudade, de nostalgia, e é interessante como o Gabriel Garcia Marques ele não perde nenhum fio. Esse Florentino, que era extremamente incapaz de escrever cartas comerciais na juventude, a primeira carta que ele volta a escrever a Fermina, anos depois, 52 anos depois, já na viuvez dela, é uma carta extremamente lúcida, racional. É como se o Florentino tivesse conquistado ao longo dos anos uma estratégia com as palavras. Então a gente vai ver também como estrategicamente ele vai tentar se aproximar da Fermina. E como, por essa aproximação diferente, por esse tipo de abordagem completamente diferente do tipo que ele usou no passado, talvez essa abordagem então venha a render outros frutos. Talvez ela venha a encontrar uma outra Fermina no lugar daquela jovem teimosa que rechaçou o amor do Florentino, que para ela era muito mais uma sombra de homem do que um homem. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Eu fiquei muito emocionada, achei tão bonito. Tem frases incríveis, lindas, lindas, lindas. Realmente são passagens que deixam a gente muito comovido. Porque é uma história de amor que se passa há muito tempo, numa época que não existiam divórcios tão recorrentes como hoje. Mas, de certo modo, é um livro que nos convida a tentar resolver os problemas do casamento, a ver como as pessoas resolviam os problemas, como elas não resolviam. Talvez seja uma forma de aprender com os erros das pessoas, talvez seja uma forma de aprender a lidar com o casamento e com a dificuldade do amor. Não necessariamente porque se separando a gente vai encontrar um outro amor, uma outra vida, mas como esses problemas do amor são problemas que acabam existindo em qualquer amor, em qualquer casamento, porque são problemas humanos, são problemas de homens, de mulheres, são problemas de países, de políticas. Então aqui essa questão da política do casamento é muito premente, é muito forte e é muito bonita.
Parece que esse livro, essa história de amor, ela foi inspirada pela história de amor dos pais do Gabriel Garcia Marques. Eu não pesquisei isso a fundo, mas eu li essa observação e me pareceu bastante curioso. Mas então, esse livro ele termina assim dessa forma, nessa interrupção, como a morte faz com a vida da gente. E só nos resta então aprender a lidar com o amor, com o casamento e com tudo isso que é do nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir esse vídeo se vocês gostaram, não deixem de compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Eu vejo vocês então nos próximos vídeos, nas próximas leituras aqui da Aline os Livros. Tchau!